Hi guys, what's up? Como é que vocês estão? I hope you're great. Espero que estejam todos bem. Pessoal, então nós estamos na entrega 5, né? Activity 8 agora, tá? Atividade 8. Vocês têm então aí, coloquem o nome completo de vocês, full name, number e o nono ano de vocês. A data de realização da atividade, nós estamos no mês 6, a atividade a partir do dia 1º do 6, tá? Continuamos ainda com o Present Perfect Tense. Agora vocês têm um quiz aí, na realidade, né? Depois vocês têm até o score aqui embaixo, né? Para vocês verem quantas vocês estão conseguindo fazer. Então, lembrando que o Present Perfect Tense é um tempo verbal que nós usamos para várias situações na língua inglesa, desde que o tempo, né, não seja bem determinado, indefinido, tenha iniciado no passado e continua no presente, ações recentes, então são vários usos. Mas a formação dele é sempre com have ou has, mais o participle, né, o verbo no particípio passado, que pode ser de um verbo regular, acréscimo de ed, ou de um verbo irregular, third column, terceira coluna da lista de verbos. Não a segunda, hein, gente? Pay attention. Então, vocês têm aqui, ó. Lembrando, vou colocar aqui, ó, para vocês lembrarem. Have eu uso para I, we, you, they. Ok? Have. O has eu uso para he, she, it. Ok? Não se esqueçam disso. Important. Então, aqui, ó. I, you, he, she, I, we, you, they. Eu uso have. E o has eu uso para he, she ou it, ok? Então, attention. It's a great movie. I have that movie many times. É um grande filme. Eu vi esse filme muitas vezes. Lembrem, se a terceira coluna da lista do verbo irregular é o só, o sim ou o se. Você vai observar lá na lista. Tem que consultar a lista. O particípio passado, o verbo se, é o verbo sim. Opa. Tá? Então, você vai circular o se. Não tem necessidade de completar, porque o espaço está pequeno. Então, é só marcar a resposta correta. Ok? Não precisa. Só circula. Ok? Aí vocês vão fazendo as outras. Have you? Lembra que quando eu faço pergunta, o advérbio que normalmente eu uso para pergunta é o ever e não o never. O never eu uso para negar. Então, aqui. Have you ever really strained your interest foods? Você já realmente já comeu uma comida interessante que foi meio estranha, né? Uma comida estranha, interessante. Ok? A. Your brother talked to you yet? Yes, he. Então, ó, pergunta. Your brother. É ele. E para ele eu uso has. Então, prestem atenção. Não dá para ser a letra B. Ou é a A ou é a C. Has eu tenho nas duas. Aí eu vou pro verbo. Tá? Na resposta aqui. Yes, he has. Ok? Tem has na pergunta, tem que ter has na resposta. My family and I, minha família e eu, to many different countries around the world. Então, aqui, ó, minha família e eu somos nós, ok? Se somos nós, é o we. E para o we,
Eu uso have ou has? Pay attention nisso, gente, senão vocês vão errar. Então, para o we eu uso have. Então, só me resta essa opção aqui, ó. Have flown. My sister riding a bike. She is afraid that she will fall off. A minha irmã, eu tenho que usar o never. Quando eu uso o present perfect, o never vai ficar entre o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, eu tenho aqui só never, tá faltando o has. Eu tenho aqui has never e has ever. Ever eu uso em pergunta. Então, só me resta has never. Então, minha irmã nunca andou de bicicleta, ela tem medo de cair. Have ou had you talked to Mr. Perfect? Então, had é passado. O verbo auxiliar que eu uso pro present perfect é sempre no presente. Então, tem que ser o have. Aí, a negativa dele não pode ser didn't, porque didn't é auxiliar de simple past. E a negativa do present perfect é sempre haven't. Prestem atenção. I'm sorry, but... Desculpe, mas eu ainda não terminei a minha tarefa. Tá? Então, negativa. Lembra que o yet aparece em frases negativas, então eu tenho que negar. O why é sempre have. Negativa de have, haven't. You finish your lunch yet? Né? Você já terminou o seu lanche? Yes, I have. Sim, eu já terminei. Tá? Então, you e I é sempre have. Então, não posso usar o has. Attention. Depois aqui em cima, Eva, Thomas and Robert são eles. Né? Então, são 3 pessoas. Tá? E essas 3 pessoas é they. E para they, eu uso have sempre, né, gente? Então, aqui, o they, prestem atenção. Tá? Então, a Eva, o Thomas e o Robert já foram para Hong Kong várias vezes, muitas vezes. Então, have been, ok? Have been to, ok? Eles foram para. Depois aqui, I've cleaned the kitchen. Eu limpei a cozinha, but the living room yet. Mas eu não limpei a sala ainda. Então, I haven't. Ela tá negando. Vai ser a A ou a B? Preste atenção que o verbo precisa do ED no participio passado. Have you ever seen a ghost? Você já viu um fantasma? Yes, I have. Tá? Então, yes, I have. Your teacher graded the tests. Né? A sua professora corrigiu as provas? Sim, ela corrigiu. Então, aqui, ó. Has. Por que has? Porque your teacher é she, é ela. E para ela, eu uso has e não have. Aí você tem aqui resposta. Se tem has na pergunta, tem que ter has na resposta. Respostinha curta, yes, she has, para no auxiliar. She has a car, so she, ela tem um carro. Então, ela dirigiu, né? Dirigiu para lá muitas vezes. Foi para lá, né? No caso aqui é o verbo dirigir. Ela dirigiu muitas vezes. Então, she, ela, e para ela, has. O verbo no particípio passado, drove, é a segunda coluna da lista. É o driven, que é a terceira coluna da lista de verbos. Have you your homework? Você já fez a sua tarefa? Yes, I. Se eu tenho have na pergunta, tem que ter have na resposta. Tá? Então, aqui eu vou usar o verbo, participio passado do verbo do, terceira coluna de verbos, done. Ok? 15. Have you been? Fine, thanks. Então, aqui, ó. Você tem aqui três palavrinhas. How, que é como. What, que é o que. E when, que é quando. Né? São palavrinhas interrogativas que nós usamos para fazer perguntas aqui no início de frase. A resposta é fine, thanks, bem, obrigada. Então, o que foi perguntado para ele? O que você esteve, quando você esteve, né? Ou como você
esteve, né? Ou como você esteve em algum lugar. Então, ela respondeu que bem, obrigada. Então, só pode ser o how. Have you finished answering all the questions? Você terminou de responder todas as questões? Você já terminou de responder todas as questões? Então, aqui, attention. Yet, eu uso em final de frase. Ever, eu uso no início de frase para fazer pergunta. Never, eu uso em negativa, no meio da frase. Então, o que resta aqui pra gente? Yet. Tá? Yet em final de frase, quando eu pergunto, é o já e não o ainda. Tá? O ainda seria em final de frase negativa. Ok? Aqui vocês têm, se vocês acertaram de 15 a 16, excellent, 13 a 14, good, 12 or less, né, 12 ou menos, study more. Então, depois que eu fizer a correção, eu mando para vocês. Aqui vocês vão traduzir as frases 14 e 15, ó. 14 e 15, ok? Como você está aí, você já terminou todas as... Não, essa aqui em cima. Você já fez o seu, já fez a sua tarefa? Sim, eu já fiz. Ok? Qualquer dúvida, estou no grupo. Isso daqui acho que vai ser a última atividade de Present Perfect. Tá? Qualquer dúvida, né? Perguntem, não fiquem com dúvidas para a gente poder entregar todas as atividades corretamente. See you guys. Bye bye.